Bom dia, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aprove a Deus nos permitir viver este dia. E este dia, eu já te digo, meus queridos, é um dia de milagre. Por quê? Porque nós estamos vivos. Porque Deus tem dado a mim e a você o privilégio de viver mais um dia. Aproveite este momento para você ser grato, celebrar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Claro que eu sei que nessa terra muitas pessoas estão descansando em Deus. Alguns não chegou a cruzar a madrugada. Alguns deu meia-noite e o Senhor falou: terminou, descanse, aguarde, vou te chamar pelo teu nome. Meu Deus! Muitos de nós que somos discípulos do Senhor Jesus, nós temos a plena convicção: ou Deus nos tira de acordo com a sua palavra, ou vamos ser arrebatados, oh aleluia, ou vamos dormir, descansar no Senhor. O que mais importa é que eu e você, segundo o que já está aqui o nosso tema, é que você, eu, nós, todos nós, servos de Deus, venha permanecer, querido, permaneça, vou dizer assim, permaneça, venha permanecer e permaneça fiel a Deus. Eita, o fundo do louvor aqui, esse louvor tá aí tocando, esse teclado, esse piano, melhor dizendo, tu és fiel, Senhor. Sim, em tudo que a Bíblia revela para mim e para você, Deus traz à tona, tudo está se cumprindo, Ele é fiel. Agora, o que diz respeito a mim e a você, e eu fico às vezes observando, a gente escuta de tudo: salvação, cura, libertação, renovação, Deus abrindo as portas, Deus salvando, Deus fazendo tantas coisas, sinais, prodígios, maravilhas. Mas, gente, tem um assunto que poucos querem tratar, poucos querem falar, e alguns temem e têm medo da morte. Acham que a morte é algo que vai acabar tudo, vai se findar tudo. E a Bíblia traz esse assunto de tal forma que eu quero hoje, com muito amor, eu orei ao Espírito Santo, me ajude, Espírito Santo, a ser claro, usar uma linguagem clara, para que você entenda que descansar no Senhor é a melhor coisa. Porque você descansa nele, você tem a esperança que Ele vai te acordar e que você vai ter uma vida eterna com Deus para todos sempre. Mas muitos não estão se preparando para isso, nem para o arrebatamento, segundo a palavra de Deus, e nem quando tiver que deixar este corpo. Por isso, ser fiel até a morte, diz a palavra de Deus, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, é promessa de Deus. O vencedor, de nenhum modo, querido, sofrerá dano da segunda morte. Como é que é? A Bíblia fala sobre isso. A gente tem muitas experiências com essa primeira morte, que este corpo um dia há de voltar a ser o que ele é. O que ele é? Pó. E o pó volte à terra, seja pó novamente. Deus preparou um novo corpo, um corpo glorificado para todos aqueles que permanecem fiel em Deus, que não abrem mão das Escrituras, que colocam em prática o que se aprende, lutando todo dia. Eita, falando disso, lutando todo dia. Hoje, esse dia é para nós lutar contra o pecado. A gente tem que lutar. O pecado foi resolvido na cruz. Jesus pagou uma grande dívida que eu não tinha como pagar. Mas agora, eu aqui estou lutando para ter uma vida onde eu venha santificar. Porque a Bíblia diz que sem santificação, gente, ninguém vai ver Deus, ninguém verá Deus. Então a luta é essa, cada dia me santificar. Aquela palavra que deu de ser agradável eu deixo de falar. Aquela maneira de tratar as pessoas com arrogância, ignorância, orgulho, eu deixo de lado. Começo a aprender com Jesus, manso, humilde de coração. Pois bem, os discípulos do Senhor Jesus,
Os discípulos que seguem, que praticam a palavra, ou aqueles que ainda não são, mas que Deus tenha misericórdia e que você venha a ser um discípulo do Senhor Jesus. Mas eu posso usar até uma linguagem tão comum entre muitas pessoas, ou seja, aqueles que são crentes da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aqueles que não são crentes. Essas duas pessoas, elas vão experimentar, não tem como eu dizer outra coisa, vão experimentar a morte física. Experimentarão esta morte física, tanto aqueles que servem a Deus, como aqueles que não servem a Deus. Na minha família tem pessoas que manteram a sua vida servindo a Deus até o dia que ela descansou. Está aguardando lá o seu nome ser chamado. Tem um louvor que eu sempre gosto de sofejar, trazer à minha memória. O meu nome ouvirei Jesus a me chamar. Então eu creio tanto em vida, ou até se o Senhor Jesus dizer, Reginaldo, descansa, como aconteceu um ano atrás, já faz um ano, gente, que eu tive a minha conversa com meu melhor amigo, e eu sabia que aquele momento era um momento de eu descansar em Deus, mas Ele permitiu, eu só perguntei, terminou meus dias, Senhor? E está claro que não, tanto que nós estamos agora evangelizando em missões ali no Paraná, Fazenda Rio Grande, Curitiba, Paraná, e ali nasceu uma igreja, lá estou eu, mas alguns dias eu estava acamado, e já tinha consciência que se eu descansasse, eu descansava crendo que Jesus ia chamar o meu nome, como é descrito na palavra, que ela fala, que nós, cada um de nós temos um nome, e esse nome vai ser dado a mim e a você, uma pedrinha branca, e Ele vai te chamar por este nome, glória a Deus. Então, querido, eu quero enfatizar, tanto aqueles crentes no Senhor Jesus ou não, experimentarão a morte física. Porém, a Bíblia é clara, preste atenção agora. Todos ressuscitarão. Opa, como é todos? Aqueles que descansam no Senhor, ou aqueles que infelizmente descansaram sem crer na vida eterna com Deus. É aí onde eu quero chegar. Todos ressuscitarão, mas os discípulos do Senhor Jesus, eu espero que você seja, e se você não é, convide agora o Senhor Jesus, fale para Ele, Jesus, que o Senhor seja o meu único e suficiente Salvador da minha alma, pois a Bíblia diz que todos nós seremos ressuscitados, mas os discípulos do Senhor Jesus ressuscitarão para a vida eterna com Deus. Glória a Deus por isso. E aqueles que infelizmente morreram em sua incredulidade, não dando valor à palavra de Deus, não lutando contra o pecado, mas mergulhando infelizmente cada dia mais em seus pecados, em seus delitos. Tudo é claro hoje, nós temos aí, como hoje aí, ó, a mídia, a internet, meios e forma de você aprender a palavra de Deus. E infelizmente esses que morrem, descansam em sua incredulidade, serão ressuscitados segundo a palavra, para ser castigado com a segunda morte. E o que é a segunda morte, segundo a palavra de Deus? Gente, a segunda morte é a separação completa, eterna de Deus. E está escrito lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 14. Diz que lá, então a morte, olha bem, então a morte e o Hades, aqui está falando do inferno. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E o lago de fogo, segundo a palavra, é a segunda morte. Então está aí, está lá em Apocalipse, capítulo 20 e verso de número 14. Gente, por isso que você tem hoje a oportunidade de viver o que está escrito em Apocalipse, capítulo 21 e verso 17. Não abra mão desta palavra, que ela será uma palavra profética, para que você, se descansar em Deus, eita, vai ser chamado pelo seu nome e terá a vida eterna, toda uma vida eterna com Deus. Porque em Apocalipse, capítulo 21 e verso 27, está dizendo o seguinte, presta atenção, olha que palavra do céu. Nela jamais entrará algo impuro, meu Deus. Nem ninguém
ninguém, quando fala nem ninguém, ninguém mesmo, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas, segunda palavra, unicamente aquele cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ei, Jesus quer escrever o teu nome. Basta você dar um basta aí, basta você dar um basta. Nesta vida que a Bíblia não aprova, nesta conduta que a Bíblia não aprova. Eu não estou dizendo em relação a uma igreja ou um ministério, eu estou dizendo que a palavra, ela nos orienta, ela nos traz à tona o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. No momento que você declara quem é o teu Salvador, e eu espero que você declare isso, o seu nome é escrito no livro da vida. A partir daí, o que está escrito em Apocalipse 20:14 não terá efeito sobre a sua vida se você permanecer fiel. Por isso que eu declaro hoje, que hoje é o dia de você fazer a melhor escolha para a glória de Deus. Gente, tem gente que traz à tona os bons atos, que traz à tona aquela esmola, sabe, que traz à tona, eu ajudo tal instituição. Nada disso tem valor se você não ser praticante da palavra e declarar quem é o teu Salvador. Então não se orgulhe, meu querido, não se orgulhe dos seus próprios planos, atividades ou êxitos. O propósito de Deus, segundo a tua palavra, tem a ver com a tua salvação, com a minha salvação. O propósito de Deus para as nossas vidas é de irmos até o fim, de irmos sempre adiante e nunca retroceder. Em Apocalipse capítulo 20, que nós já lemos, capítulo 21, capítulo 22, tudo declara algo que tem a ver com a salvação. Porém, a Bíblia é clara: ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Muitos, infelizmente, por não ter certo conhecimento, ou talvez porque alguém nunca parou para te ensinar, ter um discipulado de fato, verdadeiro, honesto, mostrando que a Bíblia ensina claramente o que é pecado e o que não é pecado, como você deve lutar contra o pecado, como que você deve ter neste momento que você está vivendo, como eu, uma vida em plena santificação. Muitos acham que morreu, acabou. Acredite se quiser, muitos acham, morreu, acabou. Graças a Deus, terminou seu sofrimento, acabou tudo. Gente, não é bem assim que a Bíblia traz à tona essa realidade. E isso não é verdade. Sabemos, segundo a palavra de Deus, que existe uma salvação eterna. E também existe, segundo a palavra, o quê? Uma condenação eterna. Grave isso. A Bíblia ensina que tem, sim, está aberto para mim e para você. E temos esse direito de viver com Cristo, aceitando Ele como o único suficiente Salvador. Ou seja, há para mim e para você uma salvação eterna. Mas se eu rejeito, se a gente rejeita a palavra, deixa de praticar a palavra, a Bíblia fala sobre a condenação eterna. Faça a melhor escolha, meu querido. Não deixe que as coisas cheguem aonde estão chegando. Você sabe que o Espírito Santo fala com você neste dia. Não continue neste caminho, nessa rota de perdição, de pecado, de mentira. Não, você pode dar um basta, dizendo ao Cristo que está entre nós outra vez: me ajude, Senhor, me tire dessa situação, salva-me, Senhor, meu Deus. Agora, querido, eu tenho que ser claro com você, no sentido físico, em contato com o mundo natural, podemos afirmar que a morte no sentido do corpo é o fim. Uma vez que você descansa, que você volte ao pó, eita Jesus, o que nos resta é a salvação eterna com Deus e um corpo preparado, glorificado. Eu gosto de falar igualzinho de Jesus. Eita, aleluia. Por isso que eu caminho a cada dia, caminhando, crendo nas promessas de Deus. E quando o Senhor declarar que terminou a minha jornada aqui, eu sei quem vai me chamar pelo nome. A Bíblia já me mostra, é claro.
eu serei chamado. É só você lembrar de alguém que ficou morto 4 dias. E eu gosto sempre de enfatizar que se Jesus naquele dia, em João 11, depois você lê lá João 11, eita, se Jesus não chamasse, gente, né, pelo nome Lázaro, aí lembrou, se ele não chamasse, ele só gritasse, sai para fora, eita Deus, todo mundo ia sair. Ele é o nosso príncipe da vida. Mas ele, para poder mostrar, nos ensinar que ele venceu, e ele sempre será vencedor, e a morte não tem como impedi-lo, não tem como impedir de você ser chamado pelo seu nome. Preste atenção, ele dá o brado de chamar apenas Lázaro, e Lázaro já em plena decomposição, já não havia mais nada que pudesse dizer, dentro do conhecimento da medicina, que ele podia vir, voltar, sabe, se tornar um ser humano vivo. Não tinha nada. Traga à tona qualquer pensamento. Mas quem chamou tem nome. É Jesus Cristo de Nazaré, Criador dos céus e da terra. Aquele que, lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É Ele que nos criou, é Ele que nos trouxe a existência. Então Ele tem o poder de trazer à tona, mesmo se o corpo estava em plena decomposição, ou então, não está aqui, gente, por isso que é uma palavra, ou então, como o próprio Abraão falou, este homem declarou uma fé tremenda, mesmo que meu filho, uma vez entregue a Deus, uma vez que ele se tornasse cinza, está lá, ele fala isso, ele cria que Deus podia trazer à tona ele, mesmo sendo cinza. Olha que fé. Por isso que eu falo, gente, a gente tem muito que aprender. Não duvide, a morte não pode te prender, não pode te segurar. Uma vez que você descansa em Deus, você sabe que Ele tem o melhor, um corpo melhor, preparado, glorificado, para estar com Ele toda uma eternidade. Então o fim da jornada de cada ser humano aqui nessa terra, ela há de acontecer quando Deus declarar que qualquer um, vai descansar, descanse, espere um pouco, aguarde mais um pouquinho, descanse. Porém, a Bíblia é clara que nós seremos ressuscitados para viver uma vida eterna com Deus. Você consegue entender isso? O que Deus sabe, o que Deus nos dá, o que Deus nos concede, a sua graça nos alcançando. Não somos merecedores, mas João 3,16 declara algo para mim e para você. Sabe, João 15 declara que Ele que te escolheu, querido, Ele que me escolheu. Se Ele te escolheu, me escolheu para quê? Para estar com Ele. Glória a Deus. Agora deixa eu te falar algo, estou chegando ao final desta live Café com Deus. Deus quer, quem Deus? É Deus que quer. Não é um pastor, um apóstolo, um evangelista. Não é um mestre, não é um profeta, não. É Deus. Deus quer que quando chegar o meu, nosso último dia de respirar nessa terra, a gente possa assim dizer como o apóstolo Paulo declara. O que o apóstolo Paulo declara? Ele tem consciência que estava chegando o seu último dia de respirar nessa terra. Ele declara, combati. Não fiquei parado não. Não fiquei lastimando não. Não fiquei falando, não. A Bíblia é clara, ele diz, combati o bom combate. Completei. Entendeu? Completei a carreira e guardei o que? A fé. Por isso, permaneça fiel. Não abra mão da palavra de Deus por nada nem por ninguém. Seja praticante da palavra do nosso Deus. É isso que o nosso Deus quer de nós. Que você venha declarar estas palavras. Combati, sim. Combati o bom combate. Sim. Olha outra coisa. Completei a carreira. E outra coisa mais profunda eu quero te dizer. Guardei a fé. Glória a Deus. Então, gente, esta palavra é para alguns, não só nesse país chamado Brasil, mas aonde Deus levar esta palavra, alcançando pessoas de outras nações. Não importa, meu querido, servo de Deus, escolhido de Deus, não importa qual seja a situação
que você esteja passando, atravessando, Deus está contigo e dizendo: ei, eu quero que você continue, que você chegue até o fim dessa jornada. Eu estou com você, meu Deus. Sabe, talvez alguns na época, que este homem chamado Daniel não está aqui, porque eu amo a palavra no meu script, mas eu fico imaginando, naquela época, quando as pessoas ficam olhando Daniel sendo levado para as covas dos leões. Algum podia ter falado assim: eita, já era, vai ser estraçalhado. Como agora eu quero ver? Não, olha, escute, eu quero ver o quê? Ele diz que é servo de Deus, que serve Deus. Ele diz que é um homem fiel a Deus, mas eu quero ver agora como ele vai escapar. Se Deus é Deus mesmo, talvez antes de jogar, Deus vai fazer alguma coisa aí, mas o que eu estou vendo é que o fim dele é esse: ser comido por leões, vai morrer. Acabou essa história de oração, acabou essa história de conselho, acabou tudo. Fica só vendo, ó. E de repente, gente, de fato ele foi conduzido, mas a Bíblia diz que ele foi jogado lá. Mas o que ninguém sabia é que lá já estava o próprio Deus e guardou ele. Não puderam sentir cheiro da carne dele, mesmo com tamanha fome, não relarem nada, porque Deus, muitas vezes, para poder mostrar que ele é Deus, ele permite que você, como eu, que estava numa situação que eu fiquei conversando com Deus, não reclamei, não murmurei, não me lastimei, porque eu sei que o meu Redentor vive, porque eu sei que Ele está entre nós, e eu sei que os seus anjos, de acordo com o Salmo 91, Ele está cuidando de cada um dos seus escolhidos, inclusive de você. Por isso, aonde você está, do jeito que você está, a palavra é essa: Ele está com você. O inimigo não pode te tocar, e Ele está te moldando, te preparando. Se é para você, querido, continuar nessa terra como Ele me permitiu, é porque Ele fará de você um grande atalaia, fará de você um querix, aquele que há de anunciar o evangelho, que é o poder de Deus. Porém, se você descansa em Deus, a palavra já está sendo declarada. Ele vai te chamar pelo teu nome, você vai ter uma vida eterna com Deus. A nossa existência é como a folha de uma árvore, a Bíblia declara isso. A nossa existência é como brisa. A nossa existência é de acordo com a soberana vontade de Deus. Mas existe algo que eu tenho que te lembrar. Você tem certeza que teu nome está escrito no livro da vida? Você tem certeza que no momento que se abrir o livro, oh meu Deus, porque a Bíblia é clara, e eu fecho dizendo este versículo: eu espero em Deus que o Espírito Santo te convença, ele te convença, dos seus erros e dos teus pecados, de tudo aquilo que não agrada a Deus, que o meu melhor amigo, que quer ser o seu melhor amigo, o Espírito Santo te convença neste dia, porque a palavra diz que lá na presença de Deus não vai entrar. Não, gente, não tem como, porque está dizendo: nela jamais entrará, é claro a palavra, algo impuro. Nem ninguém, gente, segundo a palavra, que pratica o que é vergonhoso ou enganoso. Mas a Bíblia diz que unicamente, quem vai entrar unicamente, eita Jesus, é aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, o Senhor Jesus. Então, que você hoje faça a melhor escolha. Abra mão de tudo aquilo que não agrade a Deus, porque a Bíblia é muito clara e ela traz à tona. Ela diz para mim e para você neste dia: ei, permaneça fiel. Como assim é? Permaneça fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia, mas aquele dia da qual você vai dizer para todos: eita, eu fiz a melhor escolha, já entendi. Já entendi agora aquilo que a Bíblia traz para mim e para qualquer um
que aceitar essa palavra. Nós temos o direito de povoar o céu. Glória a Deus por isso. Por isso, querido, como ministro da palavra de Deus, como um querix, como enviado da parte de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que o Senhor Jesus seja contigo neste dia, para a glória dele, porque eu sempre hei de falar e vou falar neste momento. Ei, se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem o impedirá? Ninguém. Então Deus te abençoe, abençoe os meus queridos que estão me acompanhando, sentindo o seu coração. Ei, compartilha e vamos semear junto a palavra de Deus para a glória de Deus. Amém? Então bom dia a todos vocês, a nosso querido futuro evangelista Rubson Ribeiro, está logo ali, servo de Deus, Fazenda Rio Grande, Curitiba, Paraná. A minha irmã querida, mestre na palavra, como ela já está declarando, glória a Deus, e a todos vocês que adentraram, que vão adentrar nesta parte da manhã, da tarde, de noite, até de madrugada. Ei, deixa Deus ser Deus na sua história e na sua vida, para a glória de Deus. Amém? Shalom! Bom dia!